É uma alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, né, aquilo que Deus ele tem falado ao meu coração. A gente está um pouquinho de saudade, é muito bom também poder falar com vocês sem essa máscara, né? Se Deus quiser, logo, logo, né, poderemos todos louvar o Senhor com a nossa voz sem esse impedimento. Então, para quem não me conhece, meu nome é André. Eu sou casado com a Raquel, pai da Maria Helena, e nós trabalhamos com o povo indígena acima ali de Oriximiná, do Rio Trombetas, né? E eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando por causa da pandemia, né? Infelizmente a gente está aguardando para poder retornar. E a gente gostaria de pedir para que os irmãos estivessem orando por isso, pelo nosso retorno. E eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração. Há um tempo atrás, né, antes de me casar, eu lia muitos livros a respeito de casamento, como ser um bom esposo, né? E eu queria aprender, queria ser um homem que glorifique a Deus através do meu lar. E aí depois, quando eu soube que a minha esposa ela estava grávida, aí eu quis estudar para eu, né, quero honrar a Deus sendo um bom pai e conduzindo a minha filha até os pés de Cristo. E esse mês nós comemoramos o Dia dos Pais, né? E eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre família e compartilhar um pouquinho sobre como criar filhos, né, para que eles glorifiquem a Deus, né? Eu tenho aprendido com o Senhor, aprendido com a palavra de Deus, e eu tenho tentado colocar em prática. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido com os irmãos. Então, antes de iniciar, vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos para honrar e glorificar o teu santo nome, para adorar ao Senhor, ó Pai, por quem tu és, né, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nós queremos te louvar e agradecer por podermos fazer parte dessa família em Cristo, podemos saber que pertencemos a um Deus tão grande que não mediu esforços no seu amor para conosco. Obrigado porque um dia o Senhor entregou o teu Filho e através de Cristo Jesus nós temos as condições de viver uma vida que agrade a Ti, ó Pai. Nós podemos vivenciar esse relacionamento especial com o Senhor. E, Pai, nos ajude como família a glorificarmos ao Senhor através dos nossos filhos, através dos nossos cônjuges. Pai, ilumina o nosso entendimento. E eu peço também por mim, ó Pai, que o Senhor me ajude a transmitir de forma clara, que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, falar a cada coração. E que, principalmente, nós possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que temos ouvido do Senhor. Pai, abençoe nosso tempo agora aqui juntos e fale aos nossos corações. É isso que nós lhe pedimos, ó Pai, e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando eu casei, né? Aí a primeira coisa que, quando você ainda não é casado, as pessoas perguntam, quando você vai casar? E depois, quando você é casado, né? Quando vocês vão arrumar um filho? E é interessante que eu ouvi de muitos crentes, né? Um conselho assim, olha, não arrume muitos filhos, porque o mundo está difícil, né? As coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. Então, e isso não foi de uma ou de duas, mas ouvi de várias pessoas a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo que eu ficava temeroso, né, eu sou apaixonado por criança, né? E um dos meus sonhos era um dia ter os meus filhos, né? E graças a Deus, Deus permitiu, hoje nós temos a Maria Helena. Queridos, a família é algo que nasceu no coração de Deus. Algumas pessoas falam, né, a família é projeto de Deus. Mas a família ela é muito mais do que um projeto de Deus. A família ela reflete sobre quem Deus é, reflete muito sobre o caráter de Deus.
sobre o agir de Deus. E nós aprendemos muito através da família. Irmãos, não de agora, mas em muito tempo, né, nós temos visto que a família ela tem sido muito atacada. Satanás ele sabe da importância que a família tem, né, e ele veio para matar, roubar e destruir, né, e ele quer destruir a família, porque ele sabe que famílias fortes, né, igreja forte, né, uma família que vive, que glorifica a Deus, ela é uma família que faz a diferença na sociedade ali fora. Então, Satanás ele tem, como um leão, né, procurado maneiras de destruir a família. Uma das coisas que nós podemos perceber hoje é pelo número de divórcios que a gente vê, né? Isso tem crescido até mesmo no meio dos cristãos. Hoje as pessoas já casam com aquela visão, com aquela ideia. Não, se não der certo, eu vou separar. Um pastor amigo meu, ele foi casar, e aí quando chegou lá perguntaram para ele, você quer com comunhão parcial ou com comunhão total de bens, né? E aí ele, como é que funciona isso? Não, se eu fosse você, eu casava com comunhão parcial, porque vá que não dê certo, né? E é impressionante que há alguns anos atrás, se você fosse casar, se você quisesse casar com comunhão parcial de bens, era algo que seria muito mais caro. Hoje já é o contrário. Se você quer casar com comunhão total de bens, é mais caro. Então, assim, a gente tem visto que a família ela tem sido atacada. Se nós olharmos hoje o número de pessoas que crescem, né, sem a presença do pai, ou o número de pessoas que crescem também criado pelos avós, isso tem crescido grandemente, até mesmo no nosso meio. E por que a família ela é tão importante? A família ela reflete sobre a pessoa de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Nós vamos ler em vários textos e a gente vai ver como que a família ela reflete sobre a pessoa de Deus. Então eu peço que vocês abram em Gênesis 1, 26 a 28, e a gente vai ver um pouco sobre a criação, né, da família e um dos propósitos da família. Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Então, leremos. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós vemos aqui que quando Deus ele criou o homem, né, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Né? Deus ele é um Deus trino, né? Ali nós façamos o homem, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação. E nós somos criados seres inteligentes, seres espirituais, assim como Deus é, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, né? Com capacidades emocionais e intelectuais, seres inteligentes. E aí Deus ele deu uma ordem e falou assim, olha, sede fecundos e enchei a terra. Então Deus ele criou o homem para se relacionar com ele, para que o homem glorificasse, se regozijasse no seu Criador. Então o homem ele tem essa missão de espelhar, né, espelhar a Deus e espalhar a glória de Deus através da família. Então
o alvo de Deus, né, que através da família, né, Deus ele fosse adorado, as pessoas vivessem esse relacionamento com Deus e Deus ele fosse glorificado através da família, né? Multiplicai e encher a terra. Pessoas que iriam se relacionar com esse Deus, que iam viver e iam se regozijar, glorificar o nosso Deus. Então esse foi e é o propósito de Deus ainda hoje. Então, criados à imagem de Deus para espelhar e espalhar a glória de Deus. Irmãos, se nós olharmos um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, do mesmo jeito que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um único Deus, quando o homem ele se une à mulher, né, ele se torna uma só carne. Quando a gente olha lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas, a palavra para Deus, né, ela está no plural e criou está no singular. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, um único Deus. A partir do momento que nós nos casamos, nós deixamos pai e mãe, né? Nós nos casamos, nos tornamos uma só carne, nos tornamos uma família. Ainda em Gênesis 2, 18, em Gênesis capítulo 2, vamos ler Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então Deus, ele cria para o homem uma auxiliadora idônea, né? A mulher ela veio com a ideia de complementar o homem. E é interessante, irmãos, se vocês pesquisarem essa palavra auxiliadora, ela é usada na Bíblia se referindo em dois contextos. Nós achamos aqui nesse versículo se referindo à esposa, e nós só achamos essa palavra auxiliadora se referindo à pessoa de Deus, como Deus, ele sendo o nosso auxiliador. E a mulher ela tem um papel muito importante, né, de proporcionar, de promover um ambiente para que o homem, para que os filhos, para que a família consiga atingir com os objetivos de Deus. Algumas pessoas hoje têm falado assim, a Bíblia ela é machista. A Bíblia ela não é machista. Ela enaltece, né, o papel da mulher. Quando a gente olha lá em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela derriba. É interessante que ali não está falando que o homem, né, edifica a casa, mas a mulher sábia. Eu pesquisei isso na Bíblia, não tem nenhum versículo que fala que o homem ele edifica a casa. Mas no Salmo 127 diz também: se o Senhor não edificar a casa, em vão, né, trabalham os que edificam. Então a família ela reflete a forma como Deus ele se relaciona entre si, né? E nós aprendemos muito olhando para a palavra de Deus, sobre Deus através da família também. Ainda continuando, quando a gente olha para o Velho Testamento, algumas analogias elas são feitas, né? E uma delas, como Deus sendo marido, né? Um marido leal, um marido fiel, e nós vemos Israel como sendo a esposa, né? Deus ele usa o relacionamento conjugal para mostrar a infidelidade do povo de Israel. Quando nós podemos ver isso bem claro no livro de Oséias, né? No Novo Testamento nós olhamos para Cristo como sendo o noivo e a igreja sendo a noiva, e nós aprendemos
muito no livro de Efésios e Colossenses sobre o relacionamento conjugal, que o homem ele deve amar a esposa, assim como Cristo ele amou a igreja. Nós aprendemos sobre um amor sacrificial através da pessoa de Cristo. É interessante, eu quero que vocês prestem bastante atenção como que a família ela reflete a imagem de Deus. No Velho Testamento, o povo de Deus, eles tinham também essa noção de Deus como Pai. Quando a gente olha lá em João 8:41, num dos diálogos de Jesus com os fariseus, né, aí no versículo 41, os judeus eles falam, olha, nós temos Deus como Pai. E quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, o que diz João 1,12? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, relacionamento de pai e filho. Quando Jesus ele ensinou os seus discípulos a orarem, ele ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Tiago 1:27. Tiago 1:27. Tiago 1:27. A palavra de Deus diz assim, que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, quem que falta na vida do órfão e da viúva? Qual que é a figura que está faltando? A figura paterna. Queridos, a família ela reflete muito sobre o caráter de Deus. Quando eu era solteiro ainda, um casal de amigos meus falou assim, André, você vai aprender realmente o que é abnegação ou negar-se a si mesmo o dia que você tiver seus filhos. E é impressionante, depois que a Maria Helena nasceu, a Raquel às vezes até pega no meu pé, André, você precisa comprar alguma coisa para ti. Mas quando eu saio, eu estou com dinheiro e eu vou para algum lugar, a minha primeira reação, eu vejo uma coisa e falo, poxa, isso aqui ficaria bonito na Maria Helena, né? É tudo para a Maria Helena e para a Raquel. Então a gente esquece da gente. Então a família, nós aprendemos muito sobre Deus através da família. Né? A família ela reflete essa imagem, reflete a glória de Deus. E eu gostaria de levá-los a pensar, eu não sei como foi a criação de vocês, eu não sei como é o relacionamento de vocês com a sua família ou com seus filhos, né? Mas a maneira como vocês se relacionam com Deus reflete muito com a maneira que os seus filhos vão se relacionar com Deus. E a maneira como você se relaciona com seus filhos, isso vai refletir também na maneira como seus filhos irá se relacionar com Deus. Eu li isso há muito tempo atrás num livro. E eu parei para pensar sobre a minha família, sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento com Deus. Eu não estou aqui querendo culpar, não estou querendo jogar tipo assim, a culpa talvez no meu relacionamento com Deus, no relacionamento com meu pai. Mas, por exemplo, meus pais, eles já têm 40 e poucos anos de casado, né? E meu pai, ele não é salvo, e eu acredito que ele passou, tirando a parte que ele estava trabalhando, mais parte do tempo dele com os amigos do que a família. Eu sei muito bem que o meu pai me ama e eu amo muito o meu pai.
Mas desde pequeno eu sempre precisei ser independente, eu cresci independente fazendo as minhas escolhas. E no meu relacionamento com Deus, por muito tempo, eu agi dessa forma, né? Eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador, né? Eu sei que Deus, né? Eu sabia que Deus ele me amava, eu sabia desse amor incondicional que Deus tinha para mim, mas fechava as portas da igreja, fechava o meu tempo com os meus amigos ali da igreja. Então, eu tomava as minhas decisões. Eu fazia os meus caminhos, porque eu cresci dessa forma. E quando eu entendi disso, eu falei, Deus, me ajude a mudar o meu relacionamento com o Senhor e também o meu relacionamento o dia que eu tiver os meus filhos. E impressionante que seja, né, que uma das coisas que eu acredito que Deus ele me colocou no ministério que eu estou hoje é para aprender sobre dependência. Porque eu sou dependente de Deus para tudo. Eu sei que vocês também são, né, mas eu sou dependente de Deus para o meu sustento, porque não depende de mim, nós vivemos de oferta, né? Nós vivemos num lugar de difícil acesso, nós temos uma criança, então em tudo eu preciso depender de Deus. E eu tenho aprendido a descansar e a confiar. Mas isso tem sido uma luta constante, um aprendizado constante na minha vida. Então, a razão da família existir foi para espelhar a Deus e para espalhar a glória de Deus. E eu gostaria de citar exemplos de alguns pais da Bíblia. Na verdade, de 4 pais na Bíblia. Um dos exemplos se encontra lá em Gênesis capítulo 6. A Bíblia não fala muito sobre o relacionamento de Noé com os filhos dele, a não ser um fato que aconteceu lá, que Noé bebeu um pouco além do que devia e trouxe algumas consequências ali para os seus filhos. Mas quando eu olho para a história de Noé, eu falo assim, cara, que cara incrível. Porque para mim ele foi um dos maiores missionários do Velho Testamento que já existiu. Então, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala assim, capítulo 6, versículo 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos, Noé é um exemplo, assim, para mim, magnífico de que se dá de viver uma vida que agrade a Deus, de colocar a nossa vida cristã em prática, mesmo que o mundo todo, né, esteja corrompido, né? Somente Noé foi encontrado como homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. É interessante que esse relato sobre Noé foi o próprio Deus que deu. O que Deus ele falaria sobre mim? O que Deus ele falaria sobre você? Então, Noé ele era um homem justo, e a Bíblia, quando fala sobre uma pessoa justa, ela se refere a uma pessoa que ela foi justificada no Velho Testamento por crer nas promessas de Deus, que Deus enviaria o libertador, né? E no Novo Testamento ela é justificada por meio de Cristo Jesus. Mas ele era um homem justo, Noé ele era um homem íntegro, né? E essa palavra íntegro, ela vem, né, da palavra inteiro, e eu imagino, né, olhando para Noé, que ele era um homem que colocava em prática a palavra de Deus, aquilo que ele acreditava. E Noé, ele andava com Deus. Se vocês olharem no final do capítulo 6, no versículo 22, capítulo 6, versículo 22, diz assim:
Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Em algumas versões diz que Noé ele foi obediente em todas as coisas. Irmãos, imagine só a situação, nunca havia chovido na terra. Então Noé começa a preparar uma grande embarcação e fala, olha, Deus vai mandar chuva. Olha, se preparem. Deus ele vai trazer juízo sobre a terra. Noé pregou 120 anos. E a palavra de Deus diz que somente Noé e a família dele que entrou na arca. Deixa eu ver onde. No capítulo 7, versículo 13, Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Queridos, ele pregou por 120 anos. As pessoas não acreditaram nele, mas a família dele acreditou. Queridos, sabe qual que é um dos maiores empecilhos, muitas vezes, dos nossos filhos, dos nossos familiares, crerem em Cristo Jesus, crerem naquilo que nós ensinamos na palavra de Deus? O nosso testemunho. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos andem com Deus, mas nós não andamos com Deus. Se nós queremos que os nossos filhos aprendam a serem misericordiosos, os nossos filhos precisam ver a gente ser misericordioso. Se nós queremos que os nossos filhos amem a palavra de Deus, nós devemos mostrar para os nossos filhos que nós amamos a palavra de Deus. Se nós queremos que os nossos filhos saibam, aprendam a perdoar, aprendam a dividir, aprendam a colocar a palavra de Deus em prática, nós precisamos, primeiramente, colocar a palavra de Deus em prática. Precisamos exercitar a nossa fé. Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. Será que nós temos andado com Deus a ponto de sermos exemplo para os nossos filhos? Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas tem um grande escritor, um grande pregador, o nome dele é Russell Shedd, ele já faleceu. E eu cheguei a conhecer na casa do meu pastor uma das filhas dele, e ela me contou sobre a história do Dr. Russell Shedd. E uma vez eu li em algum lugar que a filha dele falou assim, olha, eu sei que o meu pai é pecador porque a palavra de Deus diz que o homem, todo homem, ele é pecador. Mas você imagine, a vida desse homem com Deus, a maneira como que esse homem andava com Deus, a ponto dos filhos falarem, não, olha, o meu pai andava com Deus, meu pai era um grande homem de Deus. Então, o que os nossos filhos têm visto em nós? Será que nós temos sido bons espelhos? Será que nós temos refletido a glória de Deus? Será que nós temos refletido Cristo na nossa vida para os nossos filhos? Queridos, eu gostaria de mostrar um segundo exemplo, e esse exemplo é um exemplo de legado. E é um exemplo muito bonito, também não tem muito, não se relata muito na Bíblia, mas com poucas palavras a gente vê que grande legado. E esse legado é de duas mulheres. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em 2 Timóteo
1:5. 2 Timóteo 1:5. Então, um exemplo que nós encontramos na palavra de Deus é de Lloyd e Eunice. Vamos ler o versículo 5, 2 Timóteo 1:5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Queridos, Timóteo, ele teve o exemplo dentro da sua casa. Ele era filho de pai grego e de mãe judia. E ele teve o exemplo da avó e da mãe. Exemplos de fé sem fingimento. Fé que habitou em Lloyd, em Eunice. E Paulo fala, e certamente também habita em ti. Mais uma vez, reforçamos aquilo que eu falei para vocês a respeito do exemplo. Outro versículo que nós podemos encontrar se referindo sobre a criação de Timóteo é 2 Timóteo 3:14. 2 Timóteo 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, desde a infância, Timóteo, ele aprendeu sobre a palavra de Deus, Ele foi inteirado sobre a palavra de Deus. Desde criança ele sabia sobre a palavra de Deus. Qual é o legado que vocês têm deixado para os seus filhos? Qual é o legado? Qual é a herança? A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, é a palavra de Deus. Qual é o legado que nós temos deixado? Queridos, quando eu era criança, eu tinha vários amigos que cresceram comigo na igreja. E eu lembro que na adolescência é uma fase que ela é muito conturbada, E tem alguns versículos que eu aprendi de cor, acho que de tanta minha mãe me cutucar. Eu sou filho também de... minha mãe é crente e meu pai não é. Então, minha mãe sempre me ensinou, Efésios 6:1, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongue seus dias. E outro que ela sempre falava para mim era Eclesiastes 12:1, Lembra-te do teu Criador antes que cheguem os maus dias e os anos pelos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E é interessante que todas as vezes que eu pensava em fazer alguma coisa de errado, me vinha na mente a minha mãe. Eu tenho outros irmãos que não são crentes. Eu vi várias vezes a minha mãe chorando por causa dos meus irmãos. Então, eu sempre falava, eu não quero ver a minha mãe chorar por causa de mim. Eu quero honrar a minha mãe. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Eu olho pelas escolhas dos meus irmãos, em termos de cônjuge, meus pais não concordavam nos vários casamentos dos meus irmãos, e como que Deus ele tem sido me abençoado, tem me abençoado, porque antes de mais nada, tanto eu como minha esposa, a gente buscou a orientação dos nossos pais para a nossa união. Então, honra o pai e a mãe. Então, são vários textos, eu tenho vários textos que eu era menino
e que fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude, né? E eu tenho como exemplo a minha mãe, em termos de mulher temente a Deus, mulher compromissada com a família, né? E quando eu pensava numa esposa, eu falava assim, olha, eu quero uma esposa igual à minha mãe. E graças a Deus, Deus honrou e me deu a Raquel, que tem sido bênção na minha vida. Então, qual o legado? Queridos, será que nós temos preparado os nossos filhos? Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos, eles são de Deus. Será que nós temos preparado os nossos filhos para Deus? Será que nós temos preparado os nossos filhos para enfrentar as situações que eles vão encarar lá fora? Eu trabalho com um povo e às vezes a gente chega lá e a gente fala assim, não, a gente vai ensinar muita coisa, mas eu tenho aprendido muita coisa com aquele povo. E eu acho que assim, se a nossa sociedade, vamos dizer assim, moderna, aprendesse com eles, eu acho que muitas das coisas que nós vivenciamos hoje não estaria do jeito que está. Então, uma das coisas que eu admiro demais, que os meninos, desde criança, eles já são preparados para serem provedores, para serem responsáveis pelo lar. Então, desde criança. As meninas, desde criança, elas são preparadas para serem boas esposas, para serem boas mães, para serem mulheres responsáveis dentro do contexto da realidade que eles vivem ali. E uma das coisas que eu aprendi com um pastor amigo meu, a Maria Helena tem 1 ano e 2 meses. Eu já oro, para que Deus prepare um bom marido para ela, um homem temente a Deus, um homem que ame ao Senhor e que vai glorificar através da família o nosso Senhor. E desde já a gente já tem preparado a Maria Helena para ser boa esposa, né? É impressionante, a Maria Helena com 1 ano e 2 meses, como que ela imita a gente querer fazer, nos afazeres das coisas, né? Então, não só nisso, né? É interessante que ela sabe quando a mãe dela está fazendo alguma coisa e coloca na mesa, ela já sabe que a gente vai orar, e desde o começo ela já começa, amém, amém. A mãe dela está varrendo a casa, ela quer pegar a vassoura, a gente comprou agora uma vassourinha pequena, e ela fica lá tentando ajudar a mãe dela, né? Então, nós queremos criar a nossa família, a nossa filha, de forma que ela seja uma boa esposa, né? Uma mulher que acompanhe o seu marido, né? Uma mulher que seja temente ao Senhor, uma mulher que não seja uma mulher fraca, seja uma mulher forte, segundo o padrão que nós encontramos nas Escrituras. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje, né, não têm filhos, muitos ainda não são casados ou são casados e não têm filhos, né? Mas muitos de vocês têm pessoas que vocês consideram como filhos, né? E nós temos a oportunidade de discipular os nossos filhos biológicos, mas nós temos também a oportunidade de discipular os nossos filhos espirituais. Eu gostaria de falar sobre um pai, né, um pai na fé. Na verdade, um paizão na fé. E eu gostaria de falar sobre o apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Né, Paulo, ele como um bom pai, ele está instruindo, né, o seu filho na fé. E é interessante que ele usa esse termo tão carinhoso. Ele fala, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ele começa a aconselhar a ele sobre um ministério. Outro texto que a gente vê, e a gente vê o exemplo de discipulado de Paulo na vida de Timóteo, é lá em 1 Coríntios,
1 Coríntios 4, 17. 1 Coríntios 4, 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em que Cristo Jesus... Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Então nós vemos que Timóteo, né, ele ia lembrar, né, aquela igreja, ele iria transmitir àquela igreja tudo aquilo que ele tinha aprendido com o apóstolo Paulo, né? Então, nós vemos aqui um exemplo de discipulado, né? Ele vai lembrar os meus caminhos. E quando eu penso em discipulado, tanto de filhos biológicos ou de filhos espirituais, me vem aquele provérbio de Salomão, Provérbios 22, 6, que diz assim, né, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ensine no caminho, né? Então, no dia a dia, andando junto com ele, né? Aquilo que eu já falei mais por início. Nós ensinamos sobre graça, agindo com graça, ensinamos a ter misericórdia, agindo com misericórdia. Ensinamos sobre fé, nós vimos o exemplo de Lloyd e Eunice, né, através da nossa fé. E nós vemos ainda, só mais um texto para reforçar, Filipenses 2, 22. Filipenses 2, 22. Diz assim, e conhecereis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então nós vemos que Paulo ele tinha esse carinho e Timóteo ele serviu junto com Paulo, né? Timóteo estava junto com Paulo. Queridos, vocês querem que os seus filhos sejam servos do Senhor? Né? Sirvam junto dos seus filhos. O meu ministério lá entre o povo que eu trabalho não é meu ministério, é o ministério da minha família. Se eu quero que a minha filha aprenda a servir ao Senhor, ela precisa ver isso em mim e ver isso na minha esposa. Há uns anos atrás, eu fiquei 1 ano trabalhando na minha igreja depois que terminei o seminário. E lá o forte da minha igreja é o trabalho com crianças e adolescentes, né? Quase 80% da nossa igreja, hoje eles são jovens, que eles eram crianças e adolescentes naquela época. Mas tinha um grande número de meninos, de adolescentes, que eles não tinham o pai em casa, né? E teve alguns que foram bem próximos, nossa. E era interessante, eles me chamavam, o pai pequeno. Porque todas as vezes que eu tinha que chamar a atenção, tinha que corrigir, tinha que conversar, tentava trazer eles para perto de mim e falava assim, olha, eu falo como vocês do mesmo jeito que eu gostaria que alguém ensinasse os meus filhos, instruísse os meus filhos. E muitas vezes, a mãe às vezes estava trabalhando, algumas vezes aconteceu, de algum deles se acidentar, e aí eles ligavam, o pessoal do Pronto de Saúde, minha cidade é bem pequena, aí ligavam para mim, André, o Fabrício ele tá com a mão cortada, que você pode, a mãe dele está trabalhando, você pode vir como responsável. E eu tive o privilégio, né, de ver alguns deles aceitando a Cristo, e nós temos o privilégio de ter alguns hoje se preparando para a obra missionária. Então, assim, foi muito gratificante. Eu tenho alguns exemplos, eu vou citar alguns exemplos aqui da Nova Jerusalém. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando sobre o filho dela e como ela estava contente com o filho dela aqui na Nova Jerusalém. E aí ela falou assim que o filho dela estava aprendendo muito
estava andando muito com o Jones e com o irmão Odilson. E ele levava os meninos para jogar bola, acho que era o irmão Odilson, e o Jones tirava as dúvidas, e ela estava muito contente porque o filho estava crescendo na fé e ela estava vendo diferença na vida dos filhos, né? Então, na vida do filho. Então, isso, né, é ser pai na fé. Então, muitos de vocês têm a oportunidade, né, de encaminhar, né, de poder ajudar a muitos jovens, crianças e adolescentes a caminharem com o Senhor. Outro exemplo é o pastor Donizete, né? Alguns até chamam ele de pastor. E é uma pessoa que muitos de nós admiramos e temos ele como um pai. Não estou falando isso porque eu estou aqui na igreja, não, mas eu me refiro a ele quando eu falo para algumas pessoas da minha cidade, para alguns pastores, quando eles perguntam sobre alguém que eu me aconselho. Então, nós temos visto, né, alguns exemplos, e para encerrar, tem mais um único exemplo que eu quero citar, e esse exemplo está lá em 1 Samuel. Eu peço que vocês abram em 1 Samuel. E esse pai que eu quero citar é o profeta Eli. Né? 1 Samuel, capítulo... Deixa eu começar aqui. 4:18, ele fala um pouco sobre o ministério de Eli. 1 Samuel 4:18 diz assim: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, primeiramente, né, ele era um homem crente, ele era um sacerdote, e o sacerdote naquela época ele tinha um papel de mediador entre o povo de Israel e Deus, e ele julgou Israel, né, por 40 anos. Então ele era um homem crente, tinha um trabalho estável, ele era um homem assim bem visto diante daquela sociedade, daquela época. Mas a Bíblia, quando você volta um pouquinho para trás, lá no capítulo 2, versículo 12, diz assim, a respeito dos filhos de Eli: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eu não vou ler todo o capítulo, mas se vocês lerem, a Bíblia ela fala sobre o caráter dos filhos de Eli. Eles também eram sacerdotes, eles não se importavam com o Senhor, né? Eles se prostituíam com mulheres na frente do templo. As pessoas daquela sociedade chegavam e falavam assim: Eli, os seus filhos estão fazendo isso, isso, isso. Eles estão levando o povo a pecar. Os seus filhos, né, eles estão andando de forma que não glorifique a Deus. Eli até chega a falar para os filhos: olha, meus filhos, não faça dessa forma. Mas é interessante que quando nós olhamos no capítulo 2, versículo 29, a gente vê o que o Senhor ele fala a Eli. 2:29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizer... Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Irmãos, aqui a gente vê, né, Eli, homem crente, tinha um trabalho estável, era um homem que julgou o povo de Israel concernente às coisas de Deus.
É interessante que Eli, eu não citei aqui antes, mas ele era um homem sensível ao Senhor, porque quando o Senhor ele começa a chamar Samuel, Samuel, ele percebe, ele fala para Samuel falar para o Senhor, né? Fala, Senhor, né? Então ele era um homem sensível ao Senhor, mas quando se tratava dos filhos, né? Ele passava a mão na cabeça. E queridos, será que nós temos passado a mão na cabeça dos nossos filhos? Uma vez eu vi uma situação, uma irmã em Cristo, de uma família muito chegada a mim, que eu conheço, eu estava na casa deles, e o filho que não era crente, ele estava lá, e chegou uma pessoa cobrando, e eu ouvi ele falando para a mãe, vai lá e fala que eu não estou. E a mãe, né, a crente, uma mulher temente ao Senhor, falou assim, olha, o meu filho não está. E depois eu conversando com ela, né, eu falei assim, irmã, por que tu fez isso? Você deveria ter falado para o teu filho, olha, eu não vou falar, porque eu vou estar mentindo, eu não vou estar honrando ao meu Senhor. O que você está fazendo é errado. Eu posso até te ajudar a pagar a dívida e tal, mas você precisa resolver essa questão. Mas não, ela preferiu honrar o filho do que honrar ao Senhor. Já vi casos de líderes dentro da igreja, uma situação que aconteceu uma vez que o filho estava usando droga, tinha separado da esposa, estava juntado de uma moça, e aí ele chegou para mim na igreja e falou assim, André, ele tinha uma voz que cantava muito bem, e ele falou assim, eu vou vir domingo aí para ajudar vocês no louvor. E aí tinha pessoas perto, eu não falei nada, ele perguntou o horário, e aí eu conversei com ele, falei assim, meu irmão, você precisa primeiramente acertar, né, a tua vida, o teu relacionamento com Deus e com essa mulher que você está vivendo. E o pai dele, que era líder da igreja, virou a cara comigo, foi conversar com o pastor falou, e eu falei, o rapaz ele era bem amigo meu, falei com graça, procurei falar com graça, com amor, procurei o pai dele falou assim, olha, tem tantas coisas erradas na igreja, então tipo assim, uma a mais e uma a menos. Então, pais, né, que estão à frente, pais que temente ao Senhor, mas será que nós não temos muitas vezes honrado mais os nossos filhos do que ao Senhor? Queridos, tudo isso que eu falei para os irmãos, eu falei que a família ela tem um papel importante. A família ela tem esse papel de refletir a glória de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus. Eu citei 4 tipos de pais. E eu pergunto para vocês, que tipo de pai que você tem sido? Em quais desses pais você tem se encaixado? Quais desses pais você quer ser? Queridos, Deus, Ele nos confiou algo de muito precioso, que é os nossos filhos. E muitas das vezes nós não conseguimos colocar os nossos filhos dentro da arca por causa do nosso mau procedimento. Porque nós falamos que cremos uma coisa, nós cobramos uma coisa dos nossos filhos, mas nós não temos sido exemplo. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E o meu desejo, a minha oração, é que vocês, assim como eu, nós possamos espelhar a glória de Deus, nós possamos espalhar a glória de Deus como família, glorificar ao nosso Senhor Jesus e tornar o nome dele conhecido através da nossa família também. Amém? Eu passo.